No capítulo 15 do livro de Lucas, há uma história que me traumatizou deveras quando eu havia saído da igreja adventista do sétimo dia. Porque esse povo resolveu fazer umas caminhadas para chamar de volta os 10 viados da igreja, e mamãe colocou meu nome no meio. Então eu estava dormia no primeiro quarto, e a cama ao lado da janela que dava para fora, e acordei na madrugada com aquele pessoal cantando. E eu perguntei à mamãe o que era aquilo. Ela disse que era a caminhada pelos 10 viados da igreja. E eu fiquei traumatizado por duas coisas. Por acordar naquela hora da madrugada e por não ser um viado. Eu não era um viado. Eu não fazia parte dos 10 viados da igreja, nem dos 15, nem dos 20, nem dos 30. E ao terminar aquela cantoria, alguém, creio que uma diaconisa ou ministra da igreja, leu o que está lá no capítulo 15 de Lucas. A parábola do filho pródigo. E essa parábola tem levado milhões de pessoas que não têm a autocrítica e que não conseguem nem mesmo observar corretamente nem ler. Tem pessoas que, ditas eruditas, não conseguem mesmo digitar corretamente ao celular, e quando a gente pede para ler o texto é uma negação. Lá no capítulo 15 dessa pregação feita para os 10 viados da igreja, diz que certo dia o filho mais novo de um homem rico disse: pai, dê-me a parte que me pertence, que eu quero partir. Então, somente nesse versículo já há algo muito interessante. Em primeiro plano, é sempre o filho mais novo que faz a bagunça. Então você vê, por exemplo, em Asgard, o filho mais novo é Loki. É ele que vai fazer toda a bagunça. E aí nós estamos vendo também esse filho mais jovem preparando essa bagunça. E o que a gente aprende é que o direito judaico era bem diferente hoje. Porque só se dá a parte do filho no direito de hoje quando o pai morre. Então se divide as heranças. E também é uma coisa muito interessante. Quando você vê um camarada, a gente está comendo um cachorro quente em uma barraca e tudo, e ele chega, geralmente aqueles camaradas grandes, compridos, feitos um dia de fome, com aquele calçolão, e que você teme, porque você pensa, se eu estivesse sozinho agora, seria assaltado. E aí o camarada escolhe exatamente aquela mesa em que está um homem e uma mulher, porque eles sabem, eles são psicólogos, e eles sabem que o cara, quando está com a mulher, é mais generoso. Então ele vai dizer: olha, eu não sou daqui, eu sou de longe, eu vim de longe, eu terminei perdendo a condução, e eu tinha uma filhinha de 2 anos, e é R$30 a lata, e eu não tenho condições de comprar, e eu gostaria que vocês pudessem me ajudar. Qualquer real serve. Como é que qualquer real serve se a lata é R$30? E se é à noite, daqui a pouco a farmácia vai fechar. E por que ele não está ao lado da farmácia, pedindo aquelas pessoas que vão comprar porque estão doentes ou com alguém em vias de adoecer na família? Por que ele não fica ao lado da farmácia? Ele vai nos barzinhos, nos cachorro-quentes. Então você vê ali que
já há um treinamento, aquela pessoa ali repete a mesma coisa em 1 milhão de mesas que ele for. Então, quando o filho vem pedir ao pai a parte que lhe pertence, deduz-se que já houve muita escaramuça, já houve muita treta. E era o filho mais novo, ele deve não gostar do filho mais velho. Razão que ele terá de não gostar, que nós vamos ver no final da história. E aí é dito que o pai ralhou com ele, mas ele insistiu e o pai pegou a parte da herança dele e deu ao filho. E aí ele foi curtir o que a vida tem de melhor. Prazeres do paladar, prazeres da carne, beber, ficar com as melhores mulheres, tudo que o dinheiro pudesse comprar, e agora distante de casa, para não ter sobre ele os olhos de papai. E aí, fatalmente, ele perdeu todo o seu dinheiro naquela bagunça, naquele burburinho, naquele caos de vida que ele levava. E alguém que antes bebia com ele, quando ele tinha dinheiro para pagar, disse a ele: olha, eu não tenho nenhum emprego para lhe oferecer, mas eu conheço um cuidador de porcos e ele está precisando de uma pessoa. E esse cuidador de porcos era aquele camarada grande, gordo, bem alimentado, e que não está nem aí para aqueles indivíduos que não têm onde cair morto. Certamente esse filho pródigo começou a conviver com os porcos, e primeiro a comida aí, o almoço, o café, e depois simplesmente o porqueiro. E esquecia, principalmente no final de semana, quando ia ficar com a sua família, e deixava o camarada lá junto com os porcos, dormindo com os porcos. E é dito que ele sentiu até vontade de comer das bolotas que eram dadas para os porcos. Pelo menos é o que está lá escrito em Lucas 15. E aí ele pensou direitinho e disse: que vida de corno é essa que eu estou levando? O que é que eu vou fazer? Suicidar eu não vou, porque eu não tenho coragem. Eu vou me levantar daqui com essas roupas fedorentas, esse caco de roupa, e vou atrás de painho. Porque lá os piores empregados de papai não se vestem assim, nem se alimentam assim. E aí ele pensou naquilo ali várias noites, teve que passar invernos pensando naquilo, infernos vivendo com os porcos. E um dia ele tomou coragem e partiu. Quando ele partiu de casa para a vida boa, ele partiu de carruagem, na delícia. E quando ele voltou na fudência, a pé, fazendo trabalhos manuais para quem era um dono das carruagens, andando em carroças até dias depois chegar em casa desnutrido. E ele não teve coragem de, quando ele viu o caminho de casa, ele não teve coragem de começar a debandar da carreira. Ele foi passo a passo, porque sabia quem era o irmão e certamente que o pai não lhe aguardava mais. O que ele não sabia é que o velho, já com os olhos gastos pelo tempo, pelos anos, olhava lá de longe. Toda manhã o velho levantava e ficava se lamentando porque tinha toda aquela riqueza, mas e cadê o filho? E certo dia, já convencido de que o filho não viria mais, pelos conselheiros, pelos baba-ovo, pelos puxa-saco e certamente pelo filho, ele foi olhar mais uma vez. E aqueles olhos cansados, gastos pelo tempo, vislumbrou
um vulto que se aproximava à distância. E ele disse, é meu filho. E todo mundo pergunta, todo mundo que olhava perguntava, eu não estou vendo nada. Não tem para distinguir, ele está passando várias pessoas. Mas o pai tinha decorado os passos do filho. O pai sabia como o filho caminhava. E ele disse, não, é meu filho, me levem até lá. E é dito que o velho saiu a passos trôpegos. E então, quando o filho viu ele de perto, correu, buscou se ajoelhar, mas o pai levantou ele e abraçou e chorou desesperadamente. Isso me faz lembrar de uma das minhas andanças na vida. Eu passei 3 anos no movimento Hare Krishna e um dia Vrindavana Patidasa Goswami Maharaj, meu guru, mostrou uma carta da minha irmã mais velha que dizia que mamãe estava muito doente. E eu disse, Prabhu, eu preciso voltar para casa. E ele disse, não vá, que aqui nós já gostamos de você e nós vamos realizar o seu sonho de ir para a Índia brevemente. Porque o meu sonho era ir para a Índia e ver o berço de Krishna. Eu gostava demais da figura de Krishna. Eu lia o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. E eu disse, mas está dizendo aqui que mamãe está muito doente. Então, eles me trouxeram de Natal a Caruaru, dormi uma noite na fazenda para o luau, e de manhã nós partimos até a casa de mamãe, que morava em outra casa. Estava com ela, empregada doméstica, uma menina mais escura do que eu, que quando eu desci do Jeep, Hare Krishna, bati cabeça para o meu guru, eles partiram, e eu desci descalço, com a roupa safrão. Naquela época ainda tinha cabelo, usava sika, porque a sika do Hare Krishna é para diferenciar dos budistas. Os budistas são ateus e os Hare Krishna são deístas, daí aquele cocó, né? Aquela sika. Os budistas creem em Deus, caso creiam, como uma força. E os Hare Krishna, que são teístas, creem em Deus como uma pessoa. E essa pessoa é a suprema divindade, a suprema personalidade de Krishna. Eu bati na porta de postigo, aquelas portas de postigo antigas, e veio essa menina bem mais escurinha do que eu, e assim que ela abriu a janela daquele postigo que me viu, ela fechou, e eu vi quando ela disse, Dona Carmelita, é um negro vestindo uma roupa estranha. E aí, mãe veio olhar quem era e disse, não é um negro, é o meu filho. Esse negócio de negro aqui no Nordeste é o seguinte, o cara não é negro nem branco, aí é negro. E aí, mãe abriu aquelas portas de postigo com 750 cadeados, parecia até que guardava um portinário original, um Da Vinci, né, que tem esse pessoal, né, que é pobre, mas que tem 500 cadeados. Lá na minha rua tem uma casa de frente da casa onde eu morava, tem um camarada que, porque roubaram uma bicicleta dele, bicicleta essa que ele amarrou num poste, aí levaram a bicicleta dele, aí na garagem tem 4 cachorros e em cima, na laje, tem mais 4. Então é impossível dormir. Não tem nada para roubar, mas tem os cachorros para guardar. Não tem nada para roubar, mas tem 8 cadeados. Ela destrinchou lá os 8 cadeados com a mão trêmula, senhora já velha. E mamãe me abraçou
e disse: meu filho que estava perdido e reviveu. Isso é 3 anos depois que eu havia partido para o movimento. E ela ainda usou aquela história que a diaconisa sempre pregava para os desviados da igreja. Ela disse: o meu filho que estava morto e reviveu, que faz parte inclusive dessa parábola. E então o pai abraçou com ele e desmaiou nos braços do filho. E para trazer pai e filho para dentro de casa, o filho chorando e o pai desmaiado, foi comédia. E assim que o pai, que botaram uma nota de R$ 2 no nariz do pai, que ele voltou, porque isso, se não aconteceu com aquele velho, aconteceu com mamãe. Mamãe desmaiou e a empregada foi lá dentro e pegou a nota de R$ 2 e botou no nariz dela e ela voltou. Se fosse eu, era chato, tem que ser uma nota de euros, 100 euros. Senão eu preferia ficar ali mesmo, desmaiado eternamente. Pois bem, e quando esse velho reviveu, ele disse: deem sandálias ao meu filho, mande-o para tomar um banho, para barbear-se, faça com que ele use as melhores vestes e vá anunciar nos bairros, na rua da cidade, que meu filho voltou. E aí, no meio daquela festa, no sábado à noite, no meio daquela festa enorme, o filho mais velho aproximou-se e disse: meu pai, eu sei que o senhor está feliz, mas eu sempre estive aqui com o senhor e o senhor nunca me deu uma festa dessa, nem no meu aniversário, nem final de ano, nem carnaval, nem São João. E o pai disse, ele disse: eu nunca parti, nunca deixei o senhor. O pai disse: você nunca partiu porque você é covarde. Você é covarde. E esse meu filho, ele teve uma coragem da boba lambu. Ele simplesmente, sem conhecer nada do mundo, ele meteu a cara e foi embora. E eu fiz a festa porque ele estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. E aí é claro que os pastores vão falar isso aí para todo mundo que deixou a igreja. Mas, senhoras e senhores, não é exatamente disto que essa parábola fala. A parábola, o Jesus, o Cristo, ele está dizendo exatamente como é que a pessoa consegue a sua iluminação espiritual. Como é que um homem comum desenvolve em si o Cristo? Vocês precisam entender claramente que os evangelhos de Jesus, aqueles 4 famosos, e que as cartas de Paulo falam de algo totalmente diferente. Os 4 evangelhos vão falar de Jesus. É somente nas cartas de Paulo que vai ser falado de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso era surreal para Pedro, para Marcos, para Bartolomeu, para Bartoloteu. Possível? Como assim? Então, Paulo falava de uma os evangelhos falavam de uma salvação, uma salvação que vem de fora. E Paulo falava do evangelho gnóstico,
Ele falava de uma salvação que vem de dentro, pela autorrealização, pela iluminação. As cartas de Paulo não tem nada a ver com os evangelhos e vice-versa. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus está dizendo nessa parábola que aquele filho ele foi valorizado porque ele saiu do gregarismo, da massa, e se tornou um indivíduo. Ele teve a coragem de se tornar um indivíduo. Ele foi contra tudo que lhe foi ensinado. Porque o que dizia a Bíblia? Honra teu pai e tua mãe. E ele disse, pai, dê a parte que me pertence, fica embora. Não quer nem saber. Então ele deixou tudo de lado. E ele individualizou-se. Por essa razão que o pai passou a ver ele de uma maneira diferente. Então, quando você foge da multidão, como aconteceu com Sarasvati Prema Deva, e você faz um pacto com Lúcifer, certamente que tudo que você aprendeu, você deixou de lado. Se você tivesse uma casa de quimbanda, um candomblé, e até em Umbanda, pelo menos nessas umbandas de ponta de esquina, certamente você seria olhada pela divindade como só mais um. Mas aí quando você saiu do meio da multidão e você se tornou luciferiana, luciferiana é 1 entre 1 milhão. Isso não quer dizer que você não vai valorizar os orixás. Vai. Isso não quer dizer que você não vai valorizar Umbanda. Vai. Isso não quer dizer que as coisas que você aprendeu, que realmente valiam a pena ser aprendidas, porque a palavra quimbanda quer dizer curador. Não quimbanda com K e quimbanda com K-U-I-N, essa quimbanda com Q-U-I-N, ela é brasileira, é uma invenção. Tudo que é agregado do mal está ali. Eu vi um camarada cantando uma música horrível. Que Maria Madalena! Ei, horrível! Cara desafinado. Tocando aquilo ali desafinado. Maria Madalena foi prostituta. Batendo lá. E eu não sei qual é o versículo na Bíblia que diz que Maria Madalena era prostituta. Nos 4 evangelhos, quando a gente vai encontrar a história, disse que uma mulher foi levada pelos opositores de Jesus. E disse que essa mulher foi encontrada em pecado. O que dirias tu? Porque se Jesus defendesse, estava indo contra a lei de Moisés. Então Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas não diz, não existe nenhum versículo, nada, na tradição nada, que diga que aquela mulher era a esposa de Jesus de Nazaré. O Código da Vinci vai trazer um ponto de vista diferente. Maria Madalena foi esposa de Jesus, Tom Blau comenta no Código da Vinci. E que com ela ele teve 2 filhos, Nataniel e Miriam, e que foram morar na França. E há um livro chamado As Cartas de Jesus que é exatamente sobre isso. Então,
Não há quem diga, não há quem prove, não há nenhuma, nada na Bíblia, nada na Bíblia que diga que Maria Madalena era prostituta. Então a pessoa individualizou-se. A Sarasvati Prema Deva, não é plena não, é plema, plema quer dizer amor puro, não é deusa não, é deva, divina. Quer dizer que a Sarasvati Prema Deva, ela pode ter conhecido os orixás de diversas formas, mas ela individualizou-se quando ela resolveu fazer o seu pacto. Na verdade, todas as pessoas que conseguem se individualizar de alguma forma, e se conseguem individualizar exatamente pela sua sinceridade, o motivo pelo qual Jesus disse, está lá na Bíblia, falou para os fariseus, as prostitutas, fariseu, gente, que a pessoa não, fariseu é um cara que não presta, não. Havia os saduceus e os fariseus. Isso é religião, eram religiões do Estado judaico. E Jesus disse aos fariseus, as prostitutas estarão à frente de vós no reino dos céus. E você não vai entender, porque se você ler Chico Xavier, você vai entender que a prostituição leva a pessoa para o umbral e tal, e laval e tal. Se você ler Rubens Saraceni, a mesma coisa. Então nenhum deles são honestos. Porque aí Jesus disse, as prostitutas estarão à frente de vós no reino dos céus. Porque quem saiu com uma prostituta sabe. Ela não vai enrolar o camarada, ela não vai levar na conversa, sabe? Ela não vai, não é. O camarada já sai sabendo o que vai acontecer. A sinceridade da prostituta, e quem foi em bordel e lupanar sabe disso, é que coloca ela, a prostituta, à frente dos pastores, das santinhas da igreja. As prostitutas estarão à frente de vós no reino dos céus. A individualização acontece na sinceridade, quando você vai para o tudo ou nada. Somente quando você se perde é que merece uma busca. Então, aquelas pessoas que abandonaram o gregarismo, as massas, não é? Que agora, se você agora é luciferiano, agora não vai ter uma multidão, não é? Não vai ter. Só se for um luciferianismo de mídia. Porque a religião luciferiana, porque é uma religião, que é um modo de se religar com a divindade, e de se religar de uma maneira correta, ela é uma coisa solitária. Se não é uma entidade secreta, uma confraria secreta, uma irmandade secreta, é no mínimo discreta. Então todo satanista que está expondo os seus membros, não importa quem ele é, nada a ver. Porque o que está tudo ali é uma multidão. E por isso que o Cristo dizia sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga, todo mundo entra, e são muitos os que se perdem por ela. Então a porta estreita. Hoje em dia, quem é que vai dizer que o evangelismo é a porta estreita? Vocês vão à igreja aqui ao lado, Assembleia de Deus, cabem 3.000 pessoas no dia de domingo. 3.000 pessoas. Como assim? Há de se ter uma porta mais de que larga para esta mundiça, para esta ralé, para essa manada passar. Hoje em dia, a porta estreita é o luciferianismo.
De vez em quando um se pactua. De vez em quando um encontra o portador da luz. E encontrar o portador da luz e ser iniciado por ele é muito complicado. A grande dificuldade dos iniciados em Lúcifer, o portador da luz, é que não tem como a gente ativar aquela pessoa, falar para ela que a coisa não acontece em plano intelectual. É uma coisa do seu coração. Então, os 21 primeiros dias é complicado. Porque aquela pessoa consegue uma frieza na mente, uma tranquilidade. Mas ela é cheia de mau hábito. Ela não tem disciplina. Os primeiros 21 dias está acontecendo uma grande desagregação de forças negativas. E a pessoa já está procurando, eu quero saber meu dado pessoal, eu estou querendo saber quem é isso, quem é aquilo, meu anjo, meu arcanjo, meu dragão, eu vou fazer não sei o quê. A pessoa não consegue descansar. Os 21 primeiros dias é a iniciação, não é o dia do ritual. É uma iniciação que se dão, são 21 dias. Da mesma forma que uma pessoa em candomblé fica 21, 25, 40 dias numa camarinha, então o luciferiano ele passa pelos preceitos. É jogado o jogo de búzio para o orixá dele. É sentado o seu orixá. É trabalhado o seu Exu. Mas a história dele, isso é o sacerdote que faz. Mas a história dele tem que ser com Lúcifer. E com aquilo que o mestre falar para ele, ó, seu orixá, aí se aprofunda no orixá, seu dragão, né? Porque a pessoa tem vários guardiões. Tem um anjo de guarda que é colocado pela divindade ao lado. Tem o gênio de guarda, que também é chamado Daimon, que é o gênio contrário. Aí tem o Exu. Tem o Exu. Aí tem o elemental. E depois do elemental, ainda tem o dragão. São forças. Forças. A vida humana está ligada a muitas forças que ele no plano material nem sequer pode imaginar. Mesmo porque todo mundo fala dos 7 corpos. E os 7 corpos é o físico, o etérico, o astral, o mental, o espiritual, o angelical e o 7º, que é o búdico. Então, as transformações, quando o indivíduo pactua com o portador da luz, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então as energias vão atuar de cima para baixo, cortando todos os elos negativados que a pessoa tem, a pessoa ligada a filho ruim, a marido ruim, a gente que não presta, sabe? Esses são cortados, esses elos, de encarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Esses 21 dias representam exatamente isso. Os corpos físicos e os sutis, todos eles são refinados. A pessoa, em vez de escutar bobagem, vai escutar Paganini. É o Trino del Diablo, ou toda a música de Paganini, que vai clarear. A pessoa vai buscar coisas luciferianas. Vai ler livros luciferinos, que são livros relacionados com filosofia, com melhoria de vida, como fazer o bem. Vale tudo, vale a Umbanda de Rubens Saraceni, vale a obra de Chico Xavier, vale tudo, qualquer coisa, para que você fique bem.
Porque você já foi visto pelo Pai. Porque agora o Pai já lhe abraçou. Você não precisa mais comer as bolotas de porcos. Você não precisa mais ficar naquela curiosidade infernal. Descanse. Você encontrou seu Pai. Você não vai mais passar fome. Agora você vai usar boas sandálias, roupas brancas, alvacentas. Agora vai ter um banquete em derredor de você. Uma fartura extraordinária. Por quê? Você foi visto pelo Pai. Você é a filha pródiga, o filho pródigo. Agora você precisa repousar. E você gastou tudo que lhe pertencia. Você não tem mais nada. Você só tem a você e ao seu Pai. Porque a parte que ele lhe devia, ele já lhe deu. Você está nas mãos do Pai e agora você precisa descansar de todas as suas reencarnações anteriores. Você precisa parar. Tem que parar com a aflição, tem que ajudar no processo. Agora, há uma festa, um banquete para você e você não é mais o filho perdido. Você foi encontrado. Você estava morto e reviveu.